Muito bem, estamos aqui com o programa Direto ao Ponto, hoje, quinta-feira, dia 9 do mês de maio de 2019. Programa Direto ao Ponto que tem um formato político, social, administrativo e tratamos essencialmente das questões sociais, obviamente, com os nossos governantes, né? Sejam eles da esfera municipal, estadual ou federal. Então, vereadores, prefeitos, deputados estaduais, federais, nós primamos para que eles nos prestigiem com a sua presença, para nós sabermos quem está com o mandato, o que ele fez, o que está fazendo, o que poderá fazer ainda, porque o ano que vem é ano de eleição. Quem já esteve no mandato, tem intenção de voltar, sim ou não? O que fez enquanto esteve lá? E hoje, o nosso convidado para nos dar todas essas informações, ninguém mais, ninguém menos do que o ex-prefeito de Ilhabela, Antônio Colucci, popular Toninho Colucci. Boa noite, Colucci. Boa noite, Parreira. Dizer a alegria de estar aqui com vocês hoje. Dizer que fui prefeito 8 anos, né? Então a gente tem um pouquinho de história aí. Mas é muito bom viver no litoral, principalmente no litoral norte paulista, e é gostoso participar da vida política, da vida social, é o que você falou, tem muito a ver com o teu programa. Parabéns. Com absoluta certeza. Aliás, o Toninho Colucci, enquanto prefeito de Ilhabela, eu tive a rica oportunidade de tê-lo participando do programa Direto ao Ponto na extinta Rádio Cidade, né, extinta Rádio Cidade de Ilhabela. Mas ainda eu vou voltar um pouco mais atrás, né, quando em 2012, na eleição de 2012, Toninho Colucci me concedeu uma entrevista também na extinta Rádio Beira-Mar de São Sebastião, né, naquele pleito eleitoral de campanha. Você lembra disso, Colucci? Pois é, campanha de reeleição. 2012 eu já era prefeito. Você já... é verdade. Fui eleito em 2008, mandato de 2009 a 2012. Verdade. Em 2012 eu era candidato à reeleição e fui muito... A população reconheceu o trabalho da gente, fui reeleito com mais de 80% dos votos válidos da cidade. Então eu não posso reclamar, não. Não pode, não. Falando em eleito, eu vou chegar aqui já bem perto de 2019, que em 2016 você veio candidato a deputado federal. Você falou em ter sido bem votado, eu quero que você fale dessa eleição, mas depois eu quero voltar lá no que você acabou de citar, na sua reeleição de 2012, que você foi reeleito com aprovação de, eu acho que pouco mais de 80%, se não me falha. Dos votos válidos. Dos votos válidos. E aí eu tenho uma pergunta de curiosidade, que não só eu quero saber, mas muitos telespectadores também querem ter absoluta certeza. Bom, depois que você encerrou o seu segundo mandato como prefeito em Ilhabela, o que motivou você a interessar em vir candidato como deputado federal? Pois é, a eleição de deputado federal foi em 2018, ano passado, né? 2018. Eu confundi 2016, campanha de prefeito. Desculpa. Então, eu tenho convicção de que o litoral norte paulista, as nossas 4 cidades, e se a gente for um pouquinho mais abrangente, vamos pensar até em Bertioga, em algumas cidades aqui próximas ao litoral, Paraibuna, Natividade, Redenção, Jambeiro, né? São Luís do Paraitinga, a região precisa de uma representação em Brasília. Nós já temos... O litoral norte sempre foi órfão de um deputado federal, né? Sim, sempre, aliás, nunca teve um deputado federal. Nós tivemos por 2 vezes 2 deputados estaduais, né? O ex-prefeito de São Sebastião, Paulo Julião, que foi o primeiro que abriu o caminho. Verdade. Depois, um mandato muito curto, não chegou a 2 anos, do ex-prefeito Antônio Carlos de Caraguá. Ele ganhou a eleição e renunciou para voltar a ser prefeito de Caraguatatuba. Então foi muito rápido, mas a nível federal nunca tivemos uma representação e a gente sabe que as coisas acontecem em Brasília, né? Os grandes recursos, né? Os grandes projetos e a própria legislação, ela é discutida em Brasília. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, ela tem um trabalho muito apertado, fica entre o vereador e o deputado federal. Então você vê que as leis estaduais são muito poucas. Então, um deputado em Brasília defendendo a região, o litoral norte,
Eu acho que é importante. Eu fui candidato, fiz faltaram 4 votos para 31 mil votos. Fiz 30.996 votos. E você ficou na suplência? Sou o segundo suplente do PV. Então, passou perto, não deu. Passou perto. Agora, o projeto é voltar a ser prefeito de Ilhabela. Sou pré-candidato a prefeito. A eleição já está aí, você vê. Nós já estamos na metade do ano de 2019. Sim. Então, os bastidores políticos já estão daqui a um ano, menos de um ano, daqui a 11 meses, talvez 10 meses, nós já estamos no período eleitoral da próxima campanha de prefeito. Então, está muito perto. Eu acho que a gente tem um trabalho já feito na cidade, a população reconhece esse trabalho que a gente fez. Acho que Ilhabela hoje está num rumo totalmente equivocado, as coisas que estão acontecendo em Ilhabela não deveriam estar acontecendo. A gente fica triste de ver a cidade nas páginas policiais, não nas páginas de turismo, como foi durante o meu governo. Então, eu tenho sido cobrado por amigos, por moradores de Ilhabela, e eu venho candidato a prefeito de Ilhabela na próxima eleição. Muito bem, nós vamos continuar falando de Ilhabela no próximo bloco. Aqui você atribui o fato da população do Litoral Norte não entender a necessidade de um representante no Congresso Nacional e também até estadual. Por quê? Porque o Litoral Norte tem aproximadamente 350 mil ou mais habitantes, população fixa, tá certo? Vamos baixar isso para 300 mil ou 280 mil eleitores. Você me corrige se eu estiver errado nos números, isso é uma estimativa minha. São eleitores o suficiente para eleger um deputado federal no mínimo e 2 estaduais. Por que, Colucci, que a população do Litoral Norte, em especial, nós estamos falando de Litoral Norte, claro que um deputado federal não seria só do Litoral Norte, tá certo? Um deputado estadual não seria só do Litoral Norte, mas por que não eleger alguém que é do Litoral Norte, vive no Litoral Norte, já administrou cidades do Litoral Norte, conhece as necessidades primárias do Litoral Norte? Aqui você atribui o fato do eleitor do Litoral Norte especificamente não ter voltado a escolha para um único candidato a deputado federal, Toninho Colucci. Pois é, primeiro que o Litoral Norte não tinha eu só como único candidato. Talvez, não foi o único? Não. Caraguá mesmo teve 2 candidatos a deputado federal aqui na cidade. Desconheço. Nomes de menos sem expressão. Sem expressão. São Sebastião também, né? Ubatuba, idem, né? Bertioga. Eu acho que a gente não pode se queixar da população, até porque tanto em Ilhabela como em São Sebastião eu fui o candidato mais votado. E não se trata nem de se queixar do eleitor, do cidadão. Caraguatatuba, é procurar entender por que a população não elegeu um deputado federal. Pois é, Parreira. Que não fosse você, já que teve outros. A situação, nessa relação com o eleitor, ela é muito complexa, né? Então, tem eleitores que votam em deputados que estão defendendo a sua classe. Então, por exemplo, tem o policial militar da região, muitas vezes ele vota num deputado que defende a polícia militar. O médico, num deputado da área médica, né? Os professores. Então, independente de que ele vai ser independente da região que ele mora. Condição de ser eleito ou não. Então, a coisa é complexa, não é tão simples assim. Então, a cabeça do eleitor, ela funciona para as coisas regionais, lógico, ele mora aqui, mas também para os interesses da sua classe, né? A gente pega, por exemplo, os taxistas, né? Que lutam contra esses aplicativos, por exemplo. Então, tem gente que assumiu compromissos de impedir que esses aplicativos se instalem na região. Então, eles vão lá e votam todos nesse deputado. Então, a eleição não é tão simples assim. E a dificuldade de você alcançar. Muitas vezes o eleitor não vota em você porque nem sabe que você é candidato. Você vê que os programas de TV, eles ficam na mão de poucos do partido que tem o poder, né? As mídias, elas não estão abertas com a mesma quantidade de espaço para todos os candidatos. Então, muitas vezes, o eleitor sequer sabe que você é candidato.
ou sequer sabe que você que é lamentável, foi prefeito de Ilhabela e está defendendo a região. O tempo de rádio e de televisão deveria ser igualitário para todos. Bom, nós estamos batendo um papo aqui muito gostoso com o Toninho Colucci, ex-prefeito de Ilhabela. Já declarou aqui que é um pré-candidato em 2020, ele quer voltar a governar Ilhabela. E nós vamos para os comerciais e eu volto na sequência. Aguardem. O Projeto Anjinhos da Rua, maior santuário particular do mundo, precisa de nós para fortalecer a corrente do bem. Mais de 1.300 animais resgatados de maus tratos que hoje vivem dignamente e recebem carinho e proteção. Muitos deles, ainda bebês, sentiram na pele o desprezo e o abandono. Localizado em Peruíbe, litoral de São Paulo, Anjinhos da Rua nasceu para nos mostrar na prática o que é o amor. Nos ajude a mantê-lo. Acesse projetoanjinhosdarrua.com.br. Tendência Móveis e Decorações. Requinte e sofisticação para todos os cômodos da sua casa. Móveis com qualidade, preços baixos e excelentes condições de pagamentos. Venha nos fazer uma visita. Avenida dos Ipês, 1899, Cidade Jardim, Caraguatatuba. Muito bem, hoje aqui o programa Direto ao Ponto, recebendo o ex-prefeito de Ilhabela, Toninho Colucci, que está muito gostoso esse bate-papo informal, descontraído. Poltrona gostosa, né, Colucci? Chique, né? Chique, aliás, gira aqui, né? Dá pra gente olhar de frente o telespectador, dá para olhar para você. Fica legal. Bacana aqui, gostoso. Tá muito bem. Parabéns aqui pelo espaço. Bacana. É que a diretoria do ISTV nos prestigia, né? E eu agradeço muito ao nosso diretor-geral, o Oscar, que está aí, o Fernando, que é o homem que está operando a mesa. Se não fosse o Fernando, a nossa voz não estaria chegando nem a imagem. E, cara, claro, obviamente, nada disso se justificaria se não fosse você, telespectador. Quem faz o sucesso deste programa não sou eu, com todo o respeito ao meu entrevistado, não são os nossos entrevistados, embora eles nos garante também a audiência, porque hoje quando eu postei no Face que eu estaria entrevistando Toninho Colucci, vou falar uma coisa para você, meu celular não pegou fogo, não explodiu, porque... Será que é tanto assim, Parreira? É bom. A coisa tá tão Você tranquilo. sabe, não, Colucci, mas você sabe, você não deixa de ser uma figura polêmica. Pois é. Austero. Eu nunca fui uma figura tranquila, né? Eu acho que enquanto eu estiver me incomodando, né? Me incomodando com o que está acontecendo, eu sigo para a política. Quando eu achar que tudo é normal, né? Que essa bandalheira que a gente vê aí acontecendo, principalmente em Ilhabela, é normal, eu acho que eu não sigo mais para a política, né? Então, na política a gente tem que ter uma linha de caminho, né? A gente faz a história da gente e do nosso grupo. Eu fui prefeito de Ilhabela, como te disse, 8 anos. Eu nunca tive mandato eletivo em Ilhabela antes de ser prefeito.
Eu me elegi prefeito em 2008, comecei em 2009, fui até 2016. Eu vou citar e uma a gente frase. fez uma história de uma época que não é só minha, é do grupo político que estava comigo, né? A gente faz. Mas me permita citar história. uma frase que, ao dizer, você vai me dizer quem foi que me falou isso. Vamos lá, vou tentar. Alguém me disse assim um dia: Parreira, o político precisa ter fígado de aço. Ele toma porrada e continua rindo pro cara que ofendeu. Quem falou isso para mim? Pois é, eu escutei isso da boca do deputado Walter Feldman, né? E ele me ensinou isso. E vai além, ele falava para mim, não adianta ser de aço, tem que ser de aço inox, entendeu? Porque é para não enferrujar, entendeu? Então tem que ser de aço e de aço inox. Numa das entrevistas que você me concedeu enquanto prefeito, lá na eu falei isso. da Rádio Cidade, você falou, Parreira, para ser político tem que ter um fígado de aço. Mas devo ter falado de aço inox, será que eu esqueci que tinha que ser de inox? Eu não me lembro do inox, mas o que eu quero dizer para você que as coisas boas eu guardo e já passei esta frase sua para muitas pessoas em N oportunidades que ela se fez valer no momento e eu falei, olha, eu ouvi do ex-prefeito Ilhabela Colucci foi uma coisa para mim. Mas já muitas vezes eu disse isso. Político tem que ter fígado de aço. Se não tiver, não aguenta. Pois é, mas agora lembre-se sempre que é de aço inox, inox. E, se possível, o 530, que é aquele aço inox mais puro, que não pega ferrugem de jeito nenhum, por mais ácida que seja a situação. Tá bom. Legal. Ô, Colucci, então, vamos. Eu disse a você que ia falar da sua eleição, que realmente foi 2018, ano passado, para deputado federal. Embora eu concorde com a sua teoria, que é complicado, o eleitor muitas vezes vota num segmento de profissionais, etc. Aí vira divide muito, pulveriza. O que eu acho assim contraproducente essa linha de raciocínio, porque sabe que não vai ganhar. Então, eu penso que se eu tenho alguém em melhores condições do que eu para chegar, e eu estou órfão deste representante, por que não somar com ele? Por que não somar? Não adianta eu votar no meu filho. Exemplo, eu vou para o extremo da comparação. Não adianta eu escolher meu filho como candidato se eu tenho a plena convicção de que ele não tem condições de chegar. E eu preciso de alguém. Peraí, quem é esse alguém? Fulano de tal. Então vamos chegar até o meu filho, vamos somar com esse alguém. Pois é, Parreira, se a gente que mora aqui sabe das dificuldades que a região tem, né, na área de saúde, né? Quanto a gente precisa avançar ainda na qualidade dos serviços que a gente presta aqui na região, especialmente os serviços não dos municípios, que cada um tenta fazer a sua parte, mas do governo estadual e federal que tem que montar um hospital regional e que esse hospital regional fica patinando e precisa logo ser inaugurado, trazer profissionais capacitados, né? A questão de emergência, a gente precisa ter um serviço de emergência eficiente, porque embora a gente tenha 350 mil habitantes fixos, na temporada a gente passa de 2 milhões. Então, sim, quantos vêm para cá, quantos vêm passar os seus momentos de lazer, né, relax aqui no litoral e tem acidentes e precisam ser atendidos. Então, a saúde é algo importante, a segurança pública, né? Mas como é que administra isso, Colucci? Você já foi secretário da Saúde e prefeito 2 vezes em Ilhabela, tá certo? Então tem uma vasta experiência, tem know-how, tem bagagem, pô. Como é que administra um quadro estou falando de profissionais, pessoa física, um quadro de profissionais para a população local, e como é que você monta uma estrutura para atender esta demanda do turista, que você deita, vamos falar de Ilhabela, você deita com 40 mil habitantes e levanta com 150 mil pessoas. Como é que você administra o efetivo do hospital, do pronto atendimento, do socorro, etc., porque tudo isso gera um custo operacional. E imagino eu, porque eu nunca fui prefeito, mas imagino eu de que, por se tratar de verba pública, que se é uma empresa privada, você contrata lá 10 freelancers para ficar um final de semana, acabou. A prefeitura pode fazer isso. Contratos emergenciais, temporada. 40 dias de uma população que foge da nossa realidade.
Como é que administra isso? O custo operacional para a população fixa, que é aquele quadro regular para atender 40 mil pessoas, agora estou falando só de Ilhabela. De repente tem 150 mil pessoas, que obviamente aumenta os riscos de acidentes, etc., de toda a natureza. Sim, é no pico, né? Esse número que você está dizendo, 120 mil, 130 mil no carnaval, no ano novo, né? Durante a temporada toda o número não é tão grande, mas sempre extrapola mais que 2, 3 vezes. Pois é, você tem que montar estruturas flutuantes, você tem que contratar mais pessoas. E né? Pode? Lógico que temporário? Pode. O problema é que isso custa mais para o orçamento, né? Vamos lembrar que no passado o governo do estado enviava sempre, antes da temporada, o auxílio verão. Que eles cortaram. Verba? Verba, recursos. Auxílio verão? Sim, eu desconheci. As 4 cidades aqui recebiam isso. Eu, durante talvez os 4 primeiros anos de governo, ainda recebi. Depois, de um momento para o outro, o governo do estado disse que não tinha mais recursos e cortou. Né? Então, as obrigações vão cada vez mais ficando nas costas dos prefeitos. Do prefeito. Por isso que é importante um deputado que enxerga isso e já passou por isso. Eis a questão. E eu vou dizer para você o seguinte, não é só no litoral. Você imagina o quanto, por exemplo, a cidade de Paraibuna é afetada por acidentes na Tamoios que muitas vezes vão parar na Santa Casa deles. Verdade, eu lembro quando eu era secretário de Saúde, a luta que foi para a gente conseguir recursos para comprar um novo raio-x para a Santa Casa de Paraibuna, e a briga era aqui no órgão colegiado dos 4 secretários litoral, porque para nós interessava que a prefeitura de Paraibuna tivesse equipamento melhor, porque quantos acidentes aconteciam na Tamoios que iam parar lá na emergência. Então, mesmo porque não era nem duplicada naquela época ainda, questão, lógico, a demanda, o índice de acidente era maior, muito grande. Mas você imagina o quanto complexo era isso. E na época o governo do estado ainda punha a mão no bolso e ajudava as prefeituras. Hoje, a maioria dos prefeitos que não viveu isso, porque na minha época eu lembrava porque eu fui secretário de saúde. Sim. Muitos nem lembraram, nem sabiam que existia isso. E a gente cobrava lá o governo do estado e o governador dava uma de migué e não mandava o recurso. Prometia, muitas vezes chegava no final da temporada, aí o prefeito tinha que fazer uma química, em vez de gastar com a contratação de pessoas, comprava medicamentos, quer dizer, porque as coisas não vinham no momento certo. Então, infelizmente, as pessoas vivem nos municípios, lá elas têm problemas de saúde, educação, segurança, e o governo do estado e o governo federal lava as mãos. São omissos. Por isso que a gente precisa ter uma Câmara de Deputados mais forte, que entenda a real importância dos municípios, que dê, porque vamos pensar no bolo do orçamento público. Mas você continua no próximo bloco, a gente volta já já. 1 minuto só. ISTV. A CFE é uma empresa especializada em cálculos judiciais e extrajudiciais. Realizamos cálculos nas áreas trabalhistas, previdenciárias, tributárias e cíveis. Faça seus cálculos com quem entende. Advogado, não perca seu prazo. Realizamos seu cálculo em até 48 horas. As prestações do seu veículo, do cartão de crédito ou financiamento estão atrasadas e você acha que a cobrança é feita com juros abusivos? Entre agora mesmo em contato com a CFA Soluções, 1333414746 e solicite o seu orçamento ou vá gratuitamente na calculadora do cidadão no site cfasolucões.com.br e lá você fica sabendo se está sendo enganado ou não. Doce sabor é o sabor da sua alegria. É o que melhor existe em confeitaria. Ligue já e peça o seu kit festa para todo tipo de festa ou evento. Kits promocionais a partir de R$90. Aceitamos todos os cartões de crédito e dependendo do valor você pode pagar em até 3 vezes sem juros. Tudo uma delícia. Bolos, doces, tortas, salgados e também cafeteria. Agora com novidade, em novo endereço, a loja 1, na Avenida Santos Dumont, 663, no Santo Antônio, em frente à Prefeitura. E a loja 2, na Avenida Dom Pedro I, 1410, na Enseada, em frente ao Banco Bradesco. As duas lojas abrem de segunda a sábado, das 8 da manhã às 7 da noite. E na Enseada, abre aos domingos, das 9 às 2 da tarde. Pensou em festa? Pensou em... Doce sabor é o sabor da sua alegria. É o que melhor existe em confeitaria.
doce sabor. Não perca O Santuário, com a apresentação de Padre Beto. Todas as sextas-feiras, ao vivo, a partir das 7 horas da noite, na tela da ISTV. Espaço Gourmet Vila da Bica. Desfrute do melhor ambiente gourmet da cidade do Guarujá. Petiscos e pratos deliciosos. Agora com música ao vivo. Espaço Gourmet Vila da Bica, Rua Silvia Constantino de Souza, número 56, no centro de Guarujá. ISTV. Bem, programa direto ao ponto, nesta quinta-feira, dia 9 do mês de maio, né? Ao vivo, e recebendo em nossos estúdios aqui o ex-prefeito de Ilhabela, Toninho Colucci. Nós já fomos até elogiados aqui durante o break pela direção do programa, que está muito leve, está gostoso, então é esse resultado que nós queremos, não é isso, Colucci? Pois é, a gente faz, eu não sou da área de comunicação, mas a gente vem aqui e se porta da maneira normal, né? Leve, como é o dia a dia da gente. Então, acho eu que também é não sou da área de comunicação, não. Eu gosto é de falar. O homem tem mais de 100 anos só na área de comunicação. O seu amigo lá, o jornalista Cacá Alberti, disse que eu sou o Jurassic do rádio. Eu não vou nem comentar. Se eu sou o Jurassic ou não? Não, as declarações do Cacá. Então tá bom. Mas é uma forma carinhosa dele falar que eu só tenho 52 anos de comunicação, rádio e televisão. Isso aí. Muito bem. Colucci, mas então, eu desconhecia que tinha esta verba do governo do estado Pois é. para ajudar, mas era essa verba, como é que chamava a verba mesmo? Operação Verão. Operação Verão, especificamente para a área da saúde? Para a área da saúde. Era um Especificamente? recurso que o governo do estado repassava e a ideia era repassar antes da temporada começar. Mas só para os municípios do litoral. As 4 cidades do litoral recebiam. Mas e as instâncias balneárias, que aliás você foi presidente da... Então, vamos lá, da a Apresesp. a Apresesp, Eu fui presidente da Apresesp, 3 anos presidente, 3 anos vice-presidente. E fui tesoureiro também. E Então, por você que imagina, só para o litoral? Por que essa Porque verba? o foco é muito grande no litoral. Na temporada, a demanda é maior aqui. as cidades recebem um fluxo muito grande de turistas. Eu não era prefeito nessa época, eu era secretário de saúde. Né, de saúde. Esse recurso vinha, o governo do estado cumpria a parte dele. Eu, quando fui prefeito ainda durante o governo com Serra, ainda recebi recursos dessa Operação Verão. Depois, quando o Geraldo assumiu, eu não sei se logo ele cortou isso ou se foi com o passar do tempo. Eu sei que hoje não recebe mais. Eu estava dizendo para você, quando a gente interrompeu no bloco anterior, que de tudo que é arrecadado de impostos, 60% ou mais, 65% vão para o governo federal. 22% vão para o governo do estado, 22%, 23%. E pouco mais de 12% vão para as prefeituras. E lá nas prefeituras... E aquele fundo de participação do município que o governo federal... Então, já está nesses 12% aí. Já está nesses 12%, que é uma parte dos impostos que retornam. Porque, se a gente for pensar, quais são os impostos que vão para o caixa da prefeitura? Né? É o IPTU, Sim. é o ISS e é esse fundo de participação dos municípios, o FPM. E 50% do IPVA. do IPVA que na verdade não é um imposto, mas é verdade. A placa do carro, 50% quando você paga do IPVA, estado. 50% para o estado da placa e 50% para o município. Então, é disso que os municípios vivem. E que falando especificamente de litoral, Ilhabela, essas arrecadações é fraco, né? Valor não é fraco não. Não, é muito recurso. Com essas arrecadações local, no litoral de PVA, IPTU, ISS...
O IPTU nos municípios turísticos ele é sempre maior, né? Também tem as cidades que têm indústrias, têm uma parte dos impostos federais que vêm repassados dentro do FPM, né? Quando o que o litoral fica prejudicado nesse caso. Não há indústria. Lógico. A não ser a indústria do turismo. Lógico que quando o governo vem e faz aquelas benesses lá de isenção da linha branca, das geladeiras, aquela história toda, quem paga a conta são os municípios, porque perdem uma boa parte do seu recurso. Eu estava dizendo o seguinte, que os municípios recebem uma parte menor dos impostos e ficam com uma responsabilidade enorme, né? Enorme de atender as pessoas que lá moram, porque as coisas acontecem no município, né? Quando você fica doente, você está doente no município, você tem que ter um serviço de saúde. Agora, o SUS é um serviço hierarquizado, né? Então, a obrigação do município vai até um nível, que é o nível da baixa complexidade. A gente tem que ter um hospital para resolver os problemas do arroz com feijão, né? O trivial, doméstico. Uma apendicite, que é a emergência, né? A mulher faz um períneo, né? Então, são as coisas do dia a dia. Uma cirurgia cardíaca, uma cirurgia neurológica, aí já é um atendimento de alta complexidade, já não é mais responsabilidade do município, mas é o prefeito, é o secretário de saúde do município que recebe a pressão dos munícipes, né? Dos entes daquele doente. Então, a coisa não é fácil. Sim. Por isso que a gente tem muitas dificuldades. O litoral nosso, em especial, tem um outro recurso que ajuda muito. Aliás, que salva e que tornou, por exemplo, Ilhabela a cidade mais rica do nosso litoral, que são os royalties, né? Então, o royalty 51% é isso mesmo? É um diferencial aqui na região, né? Com muito grande, né? De Ubatuba, que recebe um valor muito pequeno, Caraguatatuba, São Sebastião, Ilhabela, Bertioga, recebe um valor muito grande dos royalties. Ilhabela maior, né? Uma parte em função da descarga do petróleo e seus derivados no terminal Almirante Barroso, lá em São Sebastião. Outro em função da produção do gás aqui em Mexilhão e, no caso de Ilhabela, também da produção de petróleo no pré-sal na plataforma de Lula, né? Então, e de Lapa, que são as duas que estão produzindo petróleo na projeção do município de Ilhabela, na plataforma continental que do município de Ilhabela, que é a projeção do município sobre a plataforma continental. Então, esse recurso ajuda demais os municípios. Hoje, Ilhabela não tem problema de orçamento. Você tem noção de qual é a previsão futura? Porque isso tudo é finito, né? Poço de petróleo, de onde você só tira, um dia termina. Você tem alguma previsão de tempo das benéfices desses royalties? Então, Parreira, é assim, né? Hoje tudo é tecnologia, né? Eu fui prefeito de Ilhabela. Em 2009, meu orçamento do município tinha uma previsão de 84 milhões. Nós realizamos 72, porque a gente pegou a crise de 2008, o preço do barril despencou, então o valor do barril que hoje está em 80, na época estava em $39. Tinha chegado a 120, caiu por causa da crise de 2008 a $39. E também tem a questão da cotação do dólar, né? Porque o barril ele é vendido por dólar, né? Hoje o dólar está R$4. Na época estava R$2,30. Então, tudo isso quase influencia. 50%. Só para você ter noção, se somar os 8 anos que eu fui prefeito, de 2009 a 2016, eu tive o mesmo orçamento reajustado, que eu digo, corrigido o índice de inflação, o mesmo orçamento que o atual prefeito de Ilhabela teve em 2 anos. Então, se você somar o orçamento de 2017 e 2018 de Ilhabela, ele foi igual ao que eu tive durante 8 anos. 8 anos. Então, você imagina como varia tudo isso. Mas, né? a minha pergunta, eu gostei da sua resposta, mas a minha pergunta é no que diz respeito, se dentro de 10, 20 ou 30 anos esse petróleo e esse gás termina. Então, tem previsão disso? A previsão de um poço de petróleo, para ele ter uma produção ativa, não no pré-sal, né? No pós-sal,
pré-sal é tudo uma novidade, né? Nós estamos agora explorando pré-sal. Era de 20 anos. Então, no pós-sal, que era esse petróleo mais aflorado, ele era de 20 anos. Agora, o que eu estava dizendo para você, por exemplo, por que o preço do barril despencou hoje no mercado? Porque os americanos desenvolveram tecnologia e começaram a extrair petróleo do xisto. O xisto, ele é muito poluente. Quando você faz a extração do petróleo do xisto, você poluía demais. Então, não tinha tecnologia perfeita. Os americanos desenvolveram uma tecnologia razoável, polui, mas não polui tanto, e eles hoje são autossuficientes do petróleo. Então, como eles são os maiores consumidores de petróleo no mundo, eles começaram a resolver o problema com o petróleo deles. Então, começou a sobrar o petróleo. Então, é a lei da oferta e procura. Se sobra, o preço cai. A OPEP rapidamente o que fez? Diminuiu, fez cotas para cada país, principalmente os países árabes, e hoje produzem uma quantidade menor de petróleo. Então, se aquele poço ia ser efetivo por 20 anos, se ela diminuiu e produz menos, vai produzir por 30. E ainda tem uma outra coisa, que é a tecnologia avançando. Hoje já tem carro movido híbrido. Que trabalha eletricidade e combustível. E já tem corrida de carro. Sem falar de energia, né? Carro elétrico. Então a gente está falando o seguinte, a tecnologia, mas aí que está, tudo isso vai influenciar. Por que o governo federal, e aí eu queria que Vossa Excelência estivesse exatamente ter sido eleito deputado federal. Eu ia lutar por tudo isso lá, ia ser bacana. Então, o Brasil, se quiser, ele é autossuficiente, aliás, em várias alternativas de petróleo, de petróleo não, mas de não depender do petróleo externo. Tem o álcool da cana, deixa eu ver uma olhada aqui, quantas usinas de álcool de açúcar nós temos? Sim. Aí tem o álcool da mandioca, do milho, tem o óleo diesel que pode ser extraído da mamona. Sim, biodiesel. Por que o governo federal não investe nisso para ser autossuficiente? Então, essa é uma pergunta que tem que ser feita para o governo federal, né? A gente tem que entender o seguinte... Mas o senhor, como foi candidato a deputado federal, com certeza tem resposta para isso. Eu, por exemplo, fico indignado com algumas coisas que acontecem, né? Então, eu tenho um sítio aqui em Jambeiro. E aí tem umas vaquinhas que produzem leite, né? Você vai comprar o leite no mercado. Aí você pega um leite longa-vida, desses... longa-vida, esse integral, que está na geladeira, lá na garrafinha. Caixinha. Na garrafinha de plástico. Leite de verdade, não aquele da caixinha industrializado. Aí você paga R$ 3,60 um litro de leite. Para você botar aquele leite lá, tinha que ter uma vaca no pasto, ela tinha que estar prenha, tinha que ter um bezerro mamando, tinha que ter o cara que tira o leite, põe no caminhão, leva... sais minerais... Traz, fica lá na geladeira, R$ 3,50. Um litro de gasolina custa 5. Eu falei, nossa, se o meu carro andasse a leite, eu economizava. A pessoa tivesse um carro movido a leite, você punha leite lá de R$ 3,50 nele. Então você imagina como os valores estão distorcidos. Como é que pode? E não há interesse do governo federal em ser autossuficiente. O petróleo, a gasolina... Isso é por interesses políticos, internacionais. Então, o que tem por trás disso aí? Você imagina, a gasolina fica enterrada num tanque embaixo da terra, não tem refrigeração nenhuma. Você põe 20 mil litros lá, só põe uma bomba. Quer dizer, olha só a diferença de ter um leite... Para chegar aquele leite no mercado e vender por R$ 3,50 e a gasolina por 5. Agora, o Brasil é autossuficiente no petróleo já. Já é autossuficiente. Nós não temos hoje... E por que tem que depender do preço do barril do petróleo internacional? Porque se você produz os leite com a sua vaca e sabe quanto custa para tirar o leite, você pode trabalhar com um preço menor. Isso é um mundo globalizado. Hoje a Petrobras tem ações na Bolsa de Valores de Nova York. Então hoje nós fazemos parte do mundo globalizado. Mas existe um monopólio. Sim. Se obriga o Brasil a não colocar o preço. E outra coisa, para tudo, hein? Para tudo. É tabela internacional. Hoje esse assunto vai longe, Colucci. A produção está dizendo que eu tenho que chamar os comerciais. É mais um minutinho rápido, viu?
ISTV. O jornalismo da ISTV desperta você com as principais notícias que vão movimentar o seu dia. A única emissora do litoral com sinal aberto para 29 cidades em todo o estado. Séries clássicas você acompanha somente na ISTV. Do que é feita uma universidade? Ela é feita de encontros reais, conexões verdadeiras carregadas de inspiração, infinitas ligações gerando conhecimento, pessoas unidas pelo mesmo propósito: transformar. E assim, de encontro em encontro, a universidade vibra, pulsa. Acredite nos encontros. Eles vão mudar sua vida. UNAERP. Consulte sobre provas agendadas. Inscreva-se. ISTV. Olha, é muito bom quando o nosso convidado, participante do programa, que eu não diria nem o nosso, meu entrevistado, que não é por aí, ele vem conversar com a gente, tratar de assuntos de interesse social, político, administrativo, que é o formato do programa. E quando nós temos alguém com o conteúdo, com a bagagem, com o know-how, né, de Toninho Colucci, fica muito gostoso a conversa, porque a gente vai fazer perguntas e essas perguntas, eu quero que você saiba, Colucci, que não são todas minhas, J. Parreira. Como eu já disse nos blocos anteriores, quando eu postei a sua participação no programa de hoje aqui, ferveu o celular. Então, eu não tenho condições, nós não temos condições aqui de você responder 0,5% das dezenas das perguntas que eu recebi para fazer. Aliás, eu quero aproveitar a oportunidade de pedir desculpa ao telespectador do programa. Me perdoe, porque ficava difícil escolher. Então, eu procurei saber um pouquinho do que poderia estar fazendo por mim, por você, não é? Do estado de São Paulo, em especial do Litoral Norte, se tivéssemos votado em um deputado federal com esse know-how, a exemplo de Toninho Colucci. Não estou aqui fazendo campanha para Colucci, mas é uma realidade, disso nós não podemos fugir. Eu jamais me candidataria a deputado estadual porque falta ainda um pouco mais de know-how, essa bagagem. Então, pelas respostas que o Colucci nos deu aqui, com só um pouquinho de perguntas, realmente é um homem preparado e poderia estar neste momento nos representando a todos se tivesse sido eleito deputado federal, tá bom? Vamos lá? Vamos. Mas é o segundo suplente. Pois é. Quem sabe... Parreira, uma coisa importante que me moveu também muito nessa questão de ser candidato, né? Vamos lembrar que os royalties são importantes para a gente, né? Especialmente aqui para o litoral de São Paulo, Rio de Janeiro também muito, né? E hoje a distribuição de royalties, ela é baseada numa legislação que está sendo questionada aí judicialmente, né? Então, eu trabalhei para ser deputado também para defender o litoral, porque eu não concordo com a divisão de royalties por todos os municípios do estado e do Brasil. São José do Rio Preto, minha terra natal, terra vermelha, chão duro, batido. Tem nada a ver aqui com o petróleo, com os royalties que a gente recebe aqui. E porque sofre os riscos, né? Aliás... Isso aqui é uma bomba, pô. Isso, aliás, eu tenho conversado muito com os partidos aí, e estou aí até indeciso, ainda não decidi por qual partido que eu vou ser candidato a prefeito, porque eu quero que o partido que eu vá fazer parte agora tenha esse compromisso. E o PV não quer ter esse compromisso comigo, né? Tem um deputado federal lá que não concorda, quer dividir os royalties com todos os municípios. Então, eu já estou aí conversando com os representantes, os deputados federais aqui de São Paulo, e estou aí pensando e avaliando para qual partido eu vou, porque eu quero fazer parte de um time que defenda
a manutenção da legislação atual que garante os royalties para as cidades do litoral que sofrem influência da questão da exploração do petróleo. Então, eu estou defendendo essa legislação e quero fazer parte de um time que tenha esse compromisso com a sociedade do Litoral Norte. Então, eu estou avaliando, inclusive, por qual partido que eu vou ser candidato, porque isso é importante para a gente, manter esses royalties aqui na região. Muito bem. Nós temos poucos minutos, estamos, lamentavelmente, no último bloco. É uma pena, está tão gostoso a conversa, esse bate-papo de informações de extrema importância, que eu chamo de conteúdo, falando aquilo que você quer saber, que eu quero saber e que nós precisamos e temos o direito de saber. O que acontece nos bastidores políticos, a nível de governo de Estado, federal, as atribuições e obrigações e angústias que o prefeito sofre, principalmente quando um governador corta uma verba da importância e magnitude que o Colucci disse aqui, que era uma verba de verão. Para atender essa demanda maior que a temporada trazia para a região. Que era o nome da verba? Operação Verão. Operação Verão. Aí vem um governador que, enquanto candidato, esse cidadão, em seus discursos eleitoreiros, dos seus palanques, prometeram defender os interesses e as necessidades da sociedade. E você acredita nele. E depois de eleito, ele corta uma verba desta magnitude, de tamanha importância, em especial para o Litoral Norte. Então, muito cuidado. O Colucci falou ainda há pouco, acho que no primeiro bloco, está pertinho. O ano que vem é 2020 já. É um ano e meio, são 18 meses, eu acho, para as eleições municipais, onde muitos prefeitos eleitos que estão com mandatos vão tentar a sua reeleição. Muitos querem tirar quem está lá porque ele se acha melhor do que aquele que está. Cuidado com as promessões do futuro. E isso eu falo há 50 anos no rádio, Colucci. E você já me ouviu falar isso na Rádio Cidade de Ilhabela enquanto você foi prefeito. É muito fácil prometer, né? A população também tem que ter esse filtrar. E entender que muitas coisas que o político promete, ele não vai resolver. Ele promete no vazio para ganhar o voto, engana o eleitor, promete, e a gente vê que depois da eleição, quantos ficam aí, olha, hoje, sim, eu me chatei, não votaria, eu me desiludi com esse atual político, porque isso é caso de Ilhabela. Prometeu e não cumpriu. Eu escuto isso aí todo dia, andando na rua, né? Olha, ele me prometeu um monte de coisa e não está fazendo. Então, a população também tem que entender que muitas vezes se fala não, porque não dá para fazer. E o candidato, enquanto candidato, você pode apresentar a ele, seja para vereador, prefeito, de vereador a presidente da República, qualquer situação que você apresente para o candidato da sua cidade, do seu bairro, da sua rua, ele tem a solução e a resposta na ponta da língua. Sim ou não? Verdade. Enquanto candidato. Depois de eleito, empossado, diplomado, peguei a situação difícil, não está fácil, até arrumar a casa, eu não esqueci de você, tenho um pouco de paciência, mas não posso agora, não tem verba para isso. Como é que fica isso, Colucci? Pois é. Como é que promete uma coisa que não pode cumprir? Pois é, vai do caráter do candidato. As pessoas têm que... para você votar numa pessoa, essa pessoa você deveria acreditar, ter credibilidade. Né? Então, porque o que não se compra, se conquista. Pois se conquista. Né? O fulano é conhecido pra caramba, vai ser um bom... Não, ele tem credibilidade. O que ele falou durante toda a vida dele, ele cumpriu. Pega o histórico dele, como é que ele foi quando era estudante, depois quando ele foi a família, comerciante. Então, a credibilidade você constrói durante uma vida da pessoa. Então não adianta o cara ser bonitinho, me dar boas respostas, arrumadinho, ser bonzinho, eu vou resolver tudo daqui em diante. Mas quando chega lá, como você falou, depois que ganha o mandato, meu pai sempre disse assim, você quer conhecer alguém, dá o poder para ela. Depois que ela tiver poder, você vai conhecer essa pessoa. Na política, a gente tem que tomar cuidado, porque você dá o poder por 4 anos, depois fica nesse perrengue. Aí fica a Câmara trabalhando para caçar. Aliás, eu queria aqui falar para os vereadores de Ilhabela que eu acredito muito neles. Hoje
tem um processo em andamento em Ilhabela, pedindo afastamento do atual prefeito, um trabalho bem feito pelos vereadores, pelos 6 vereadores, e eu acredito muito que essa Câmara vai chegar, fizeram uma apuração detalhada de uma só denúncia, tem várias, né? E eu acredito muito nelas, e a população de Ilhabela, toda a população espera um fim feliz, que é terminar com essa usurpação do poder público de Ilhabela que está acontecendo. Infelizmente, a população está decepcionada. Na sua opinião, o município, qual é o prejuízo para o município, em termos de desenvolvimento, continuidade, etc., quando há o afastamento de um gestor, seja ele municipal, estadual ou federal, qual é o prejuízo da sociedade? Então, todo o processo de afastamento de um prefeito, ou de um governador, que aconteceu, aí governadores afastados, muitos prefeitos, ele prejudica a cidade, é muito prejudicial. Mas mais prejudicial é quando aquilo que está acontecendo na cidade está usurpando a cidade, né? O orçamento é desviado, as pessoas estão fazendo e criando situações com interesse próprio, não com interesse coletivo. Então, muitas vezes, mesmo esse prejuízo já está acontecendo com o dia a dia da cidade. A gente vê as coisas que acontecem, né? A mudança, né? Então, aquilo que devia ser estudado, o interesse público, coletivo, acaba sendo feito pelo interesse próprio. As coisas acontecem para pessoas terem vantagens econômicas. Então, a gente fica assustado com o que vê na política. E isso tudo que está acontecendo na política está acabando. Eu tenho certeza que essa corrupção toda que assolou o país, e aqui o PT foi o maestro de tudo isso que aconteceu no país, isso está mudando já, graças a Deus. Então, as pessoas estão sendo presas. Agora, a justiça precisa ser mais rápida, a justiça precisa ser mais efetiva. Sempre foi lenta, né? A impunidade é o maior mal da nossa sociedade, a impunidade. Mas pela morosidade seria? Pela morosidade muitas vezes é impune. Porque pela morosidade. 10 anos recorre, perde na primeira instância. Recorre até transitar o recurso, vai quase um ano, 2 anos. Depois recorre na terceira instância. Parreira, tem que ter. Mas precisa todo esse tempo? Eu acho que tem que ter o direito, porque muitas vezes a coisa. Nós estamos falando de morosidade da justiça para julgar. Sim, eu acho que já méritos. Tem que fazer primeira, segunda e terceira instância com rapidez. Rapidez. Agora, 60 tem dias, gente aí 90. Tem juiz aí que tem 4 meses de férias por ano. É brincadeira. Trabalha só no período da tarde. Como é que pode um negócio desse? Se tu tivesse sido eleito deputado federal, ia entrar com o projeto. É lógico. Acabar com isso aí. O Ministério Público tem que ser responsabilizado pelo que põe no papel. Então escreveu lá, não provou, tem que ser responsável como todo cidadão. A gente precisa acabar com privilégios, né? Privilégios. Questão de ter um salário e depois ter o aditivo moradia, auxílio moradia, auxílio paletó, auxílio livre, isso tem que acabar. Né? O país não aguenta carregar isso. O salário mínimo é de R$900 e tem gente ganhando 70, 100, 150 milhões é uma desproporção. Por mês. Toninho Colucci, é com dor no coração que nós temos que encerrar o programa. A produção está lá, sabe aqueles ferrão em gaiola de boi? Ligado na bateria. Eu queria agradecer demais. 2 minutos, então, 2 minutos para suas considerações. Então, eu queria agradecer demais essa oportunidade de estar aqui com vocês, viu, Parreira? Obrigado. A gente tem disponibilidade, é lógico, a vida da gente é corrida, né? Verdade. Eu saí da prefeitura, eu tenho que dar minhas coisas, até claro. Porque eu tenho que levar o arroz com feijão para casa. Sorte que a minha mulher trabalha também. Eu sou da reserva da Polícia Militar, capitão da reserva da Polícia Militar, me aposentei. Então ganha bem. Me aposentei com 23, 30 avos, né? Porque eu fui policial 23 anos, então tinha que trabalhar 30, então 23 por 30. É proporcional. Então é proporcional. E essa aposentadoria foi obrigatória porque é constitucional. Mas eu tenho que botar o arroz com feijão dia a dia em casa, eu tenho que trabalhar, cuidar das minhas coisas. Mas eu tenho um carinho especial aqui pelo litoral, trabalhei muito para ser deputado da região, eu tenho certeza absoluta que eu tenho capacidade de ajudar muito as cidades, e em especial agora Ilhabela. Sim. Eu quero, como disse, sou pré-candidato a prefeito, quero ser prefeito de Ilhabela de novo, eu amadureci bastante, a gente fez muita coisa para Ilhabela, quero ser prefeito para fazer muito mais, quero ser um prefeito melhor do que eu fui nos 8 anos,
mais moderno, aberto à sociedade. A gente tem que trabalhar essas questões ambientais, porque se a gente não tem qualidade de vida, uma relação com o meio ambiente, a gente vê esse furacão que passou por Ilhabela, isso é fruto do descaso que nós, sociedade, temos com a questão ambiental. Então a gente tem que ter cuidado com isso, com a questão do saneamento básico do nosso mar, a nossa qualidade dos nossos mares são importantes. Então eu acho que eu tenho muito para fazer por Ilhabela e é por isso que eu quero ser prefeito de novo da minha cidade. Eu estou em Ilhabela há mais de 30 anos, eu sou mais ilhabelense do que paulistano. Nasci em São Paulo, mas moro e tenho a minha vida muito mais enraizada em Ilhabela que lá. Mas eu não posso encerrar o programa com você, Colucci, sem fazer uma única pergunta, que foi a maioria das pessoas hoje me pediram para perguntar. Existe algum risco do Antônio Colucci ter algum impedimento legal para vir a ser candidato a prefeito de Ilhabela no próximo ano? Então, todos nós podemos ter um risco, né? Você, se for condenado por um crime de trânsito, atropelar e matar alguém, você deixa de ter o direito de ser prefeito. Mas existe algum processo em trâmite? Existem, lógico. O Ministério Público entrou com muitos processos contra mim, para mim todos descabidos, né? Então, você acha que o Ministério atrapalha a gestão pública, interferindo na gestão pública? Olha, eu acho que eles precisam ser responsabilizados porque eles põem no papel. Então, você pôr no papel é muito fácil, porque você tem tempo, ganha bem, tem computador, tem um monte de funcionário do teu lado. Então, você põe muitas coisas no papel que, na verdade, você não vai conseguir provar, porque não são verdades. Então, as pessoas têm que ser responsabilizadas, porque aí elas pensam 2, 3 vezes antes de colocar no papel. A gente sofre um processo e muitas vezes o Ministério Público pede o bloqueio dos teus bens. Você deixa de ter dinheiro até para pagar médico, imagina só. Certo. Por sorte, você tem esposa, eu tenho esposa que trabalha, tem o salário da polícia, certo, que eles não podem botar a mão, mas certo, a gente muitas vezes tem bloqueios de bens para discutir e a justiça demora 10 anos para decidir. E aí você ganha, e aí você fala, pô, passei tudo isso, e a pessoa que me apontou o dedo, qual foi o prejuízo que ela teve? Nenhum. Ela foi aliás, quando tem prejuízo é aposentado com salário integral. Quer dizer, como é que pode uma coisa dessa? Então, as pessoas, esse país tem que ter responsabilização das pessoas. Eu vou dizer, por exemplo, em São José dos Campos, eu vi o Ministério Público pedir o bloqueio de uma obra de um viaduto que o prefeito está fazendo ali em frente ao Shopping Colina, porque eles acham que aquele projeto não é o melhor. Ora, o prefeito tem uma equipe de engenharia da prefeitura, fez um projeto, fez uma licitação. Eles exercem uma ingerência. Ingerência. Vai discutir questão de quanto que é o aumento do ônibus. Brigaram muito, não deixaram 20, fizeram um aumento só de 10 centavos. Ora, foram vitoriosos? Não, não foram vitoriosos. Porque o empresário do ônibus, ele tem que ser remunerado dignamente pelo que ele faz. Se ele ganhar menos do que ele está fazendo, o que ele faz? Se tem 30 horários naquela linha, ele tira uma linha, fica com 29, ou tira 2, fica com 28, e ganha o dinheiro que o cara não deu o aumento. E aí o serviço, o que acontece? Piora, porque em vez de você ficar 20 minutos esperando o ônibus, você fica 22. E aí não, é assim que funciona. Então, parece uma guerra e as pessoas precisam, assim, ter lado, né? Então, o prefeito tem responsabilidade de cuidar da cidade. A população vota no prefeito e ela faz a avaliação. Não é a justiça que faz a avaliação, é a sociedade. Nas urnas. Nas urnas, vai lá e faz a avaliação. Porque também tem isso. Você quer ser prefeito, vai disputar nas urnas. Lógico. Queridão, lamentavelmente, aí, então, mais 30 segundos. Tá bom, diretor? Já esgotamos o tempo. Bastante. Não, eu quero as suas considerações finais. Da alegria de estar aqui nessa noite, né, que o nosso litoral é um litoral muito especial e que eu fico muito feliz de poder viver aqui no litoral norte, né, de ter Caraguatatuba aqui como nossa capital administrativa do litoral. A princesinha do litoral. Percorrer São Sebastião, Ubatuba, na campanha de deputado, eu conheci toda essa região do Vale e do litoral detalhadamente. E eu digo para você, nós aqui no litoral somos felizes. Os nossos problemas são desse tamanho, perto dos problemas que outras cidades têm. A gente tem que estar muito feliz, se dar por feliz por morar aqui. E eu quero ser prefeito de Ilhabela para melhorar ainda mais a qualidade de vida das pessoas que lá moram e
e irradiar essa qualidade de vida pelas cidades do Litoral Norte. Muito bem, obrigado, Antônio Colucci. Foi um prazer tê-lo aqui prazer conosco e teremos mais outras oportunidades. Pessoal, eu vou embora, quero voltar amanhã, quinta-feira. Amanhã não, desculpe. Estou pensando que eu estou no rádio. Quero voltar quinta-feira da semana que vem, nesse mesmo horário, das 22 às 23 horas. Muitíssimo obrigado e até lá. Um abraço.